Voltamos com o programa Odonto Prime. Nesse bloco, então, eu vou fazer a apresentação de uma reabilitação menor e a gente vai acabar, então, fazendo a utilização do sistema CAD/CAM para fazer restauros em cerâmica, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, essa paciente, então, a gente está fazendo uma reabilitação nesses dentes aqui posteriores. Então, a gente já está aqui numa fase onde ela veio já com problemas de cárie e aí, de uma certa forma, uma maneira mais urgente, a gente quis, então, pelo menos aliviar um pouquinho aquela sensação, então a gente acabou fazendo aqui um curativo temporário. E aí, na sequência, então, a gente fez a nova avaliação e percebeu, então, a necessidade de a troca de algumas outras restaurações que ela tinha já por infiltração. Então, o que a gente tem a possibilidade de realizar hoje em dia? Posso novamente fazer as restaurações a partir da maneira convencional e direta, que é feito diretamente na boca, que são feitas através das resinas compostas. Então, dentes no estágio que nem aquele, que é um molar, é um dente grande, onde eu tenho um esforço mastigatório nele muito grande e eu tenho como remanescente de um dente natural muito pouco, há um risco muito grande de eu ter uma fratura naquela região. E, logicamente, o fato de eu ter que fazer uma restauração tão grande e essa restauração é feita por incrementos pequenos, cada vez que eu vou colocando um pouquinho do material, pode estar existindo ali uma camada ou um espaço que vai me deixando essa região mais frágil para o futuro. E as peças que são feitas inteiras, maciças, no caso aqui de maneira indireta, que elas podem ser feitas através de moldagem ou então através de sistemas de alta tecnologia como o CAD/CAM, que a gente faz então, tudo no computador, eu tenho peças, blocos cerâmicos inteiros que são fresados. Então eu passo a ter uma resistência muito maior. Então a gente faz logicamente aqui uma avaliação para ver se essa paciente tem condições de remanescente de um dente ainda que dê suporte para que eu possa fazer esse tipo de tratamento ou logicamente da necessidade ou não de fazer tratamento de canal devido talvez da profundidade dessa cárie ou então dessa restauração antiga que ela foi removida. Então a gente entra aqui na tela do sistema, essa aqui é a tela do Cerec, da Sirona. Aí então a gente vai fazer então a seleção do tipo de restauro. Aqui a gente está usando aqui no tipo dele inlay e onlay. A gente vai estar fazendo aqui no caso onlay. Essa diferença de um e para o outro, logicamente está vinculada à quantidade de comprometimento que já houve do dente. Então quanto maior, então ela passa nesse caso aqui ser uma onlay ou então até quando ela envolve ainda uma camada maior do dente, uma overlay, tá? E uma inlay é só quando eu tenho uma parte menor ou não há um comprometimento das cúspides do dente. Seleção dos dentes que estão envolvidos no tratamento. Então aqui o segundo pré-molar e o molar, tá? Aí na sequência, num passo a passo, a gente vai para frente. Então o que a gente tem nessa tela aqui? Essa tela, a gente pode até se confundir com uma foto, mas isso aqui na verdade é um modelo tridimensional. Foi dado um print da tela de uma imagem tridimensional que foi retirada da boca a partir de um escaneamento intraoral. Então esse escaneamento que a gente tem hoje no sistema é um scanner colorido, então a gente consegue aqui com bastante facilidade distinguir o que é dente do que é gengiva. Logicamente ele não é para selecionar cor, então eu não tenho cores de dente assim, eu não tenho cores assim, mas é para poder distinguir com mais facilidade o que é dente e do que é gengiva. Então eu tenho isso aqui já removido do dente da minha paciente e aí se fosse o caso de uma maneira normal, às vezes tem até a indicação de coroas inteiras. A partir do momento que eu vou fazer uma coroa inteira, na maioria das vezes eu tenho a necessidade da indicação de tratamento de canal e aqui então a gente está tentando suprimir essa etapa, tentar ser mais conservador. Logicamente é uma situação mais arriscada porque eu tenho um remanescente de dente pequeno, mas é um tratamento viável que tem a possibilidade de ser feito. E eu consigo com muita facilidade conseguir delimitar exatamente onde é que é dente, onde é que é o limite daquilo que eu quero que vá ao meu trabalho, o meu restauro, por exemplo, do que é gengiva e, logicamente, para que eu possa ter a possibilidade de contato com o dente lateral e com os seus dentes antagonistas. Aqui é a mesma situação, aqui a gente até já está delimitado, a gente já fez aqui a simulação do restauro, para que depois faça então a peça aqui no material cerâmico. A simulação, então aqui a gente está utilizando um tipo de restauro de uma certa forma que é a biogenérica individual. O próprio sistema me dá, a partir do seu banco de dados, uma anatomia, então é vinculado à parte interna desse banco de dados, é uma simulação que ele faz de cálculos e de números, em função do que a gente também fez a cópia de alguns mais dentes vizinhos ao dente do preparo, ele faz uma mescla disso tudo, cálculos matemáticos, que geram uma proposta. Essa proposta, então, é essa que a gente está vendo aqui na tela, mas eu posso criar variações da proposta,
desde a quantidade de anatomia e volume, isso por um próprio cursor dentro do próprio sistema, ou então individualmente em cada um dos pontos, eu vou através do cursor da máquina, aumentando, diminuindo, criando mais sulcos, aumentando algumas cúspides, aprofundando outros sulcos. Então isso eu consigo fazer individualmente. O que o técnico normalmente teria que fazer na mão, a gente faz como se fosse no mouse de um computador. Tá? E aí depois que aceita a proposta, se faz algumas interpretações das regiões de contato, com os dentes vizinhos, com o seu dente antagonista, porque a gente consegue fazer isso tudo digitalmente. A vista interna do dente do lado também, olha, como eu tenho uma quantidade pequena de remanescente, é um dente aqui já com tratamento de canal, mas nesse caso a gente preferiu ser mais conservador, até logicamente a partir do momento que a gente age dessa maneira, os custos do tratamento também são muito menores, evita tratamentos maiores como o tratamento de canal em outros dentes, nesse caso aqui específico, ou aqui a necessidade de fazer pino intracanal, nos casos aqui, por exemplo, um pino de fibra de vidro para ser mais estético, a gente consegue eliminar essas etapas e conseguir fazer o tratamento com mais agilidade, porque eu consigo fazer toda ela em sessões muito menores, porque são feitas todas de maneira digital. O bloco aqui para fazer uma simulação, então a gente faz uma seleção de um bloco para que caiba esse tipo de restauro aqui dentro. Esses blocos eles podem ser policromáticos ou monocromáticos. Aqui cada um tem uma distinção, mas é só para que a gente tenha aqui uma simulação de uma imagem tridimensional. Tem desde as cerâmicas feldspáticas, que são as cerâmicas mais estéticas, são materiais, por exemplo, com cerâmica reforçada ou de resina reforçada com cerâmica, cerâmicas tipo IMEX, que tem uma resistência muito maior. Então, a definição de escolha vai muito em função da localização ou do resultado final que a gente quer com relação ao trabalho. Mas aqui é só para que a gente possa ter uma ideia virtual de onde é que fica o posicionamento do bloco, do dente dentro do bloco para ser fresado. Tá? Então as máquinas fresadoras vão esculpir esse bloco cerâmico aqui, a partir dos seus motores, são 4 eixos que ficam trabalhando ao redor do bloco, para que no final eu tenha um dente formado. Então isso aqui seria depois já de concluído. Aí, a partir desse momento, alguns trabalhos são feitos em laboratório só para pequenos refinamentos, ou então a gente mesmo no consultório vai dar alguns acabamentos, às vezes de pigmentação, de texturização, para deixar cada vez mais naturais. E aí, então, a gente parte para a parte da cimentação. Tá? Faz uma boa limpeza do local, asepsia do local, isolamento e tal, para que depois eu possa ter a conclusão do trabalho restaurador. Então, algo que fica extremamente adaptado, encaixado, contatos precisos, contatos oclusais também precisos, porque todo o trabalho foi realizado através de sistemas de alta qualidade, de alta tecnologia, que nos proporcionam cada vez mais esse refinamento de detalhes para que a gente possa chegar com resultados mais precisos.